Iniciando nossa aula, cujo tema é coordenadas geográficas, assunto aí geralmente ou do sexto ano do fundamental, primeiro ano do ensino médio, recorrente aí em vestibulares para interpretação de mapas, geolocalização, enfim, a geografia, assim, os conceitos básicos da geografia. Coordenadas geográficas, a gente pode dizer que os gregos da antiguidade já tinham a noção, através de cálculos matemáticos, através da observação dos astros e em função da sua matemática estar avançada, já sabiam da forma esférica da Terra. Então, portanto, iniciaram um método de localização por meio de linhas imaginárias, colocando uma linha que divide o planeta em dois hemisférios, né? E o astrônomo Hiparco do século II, astrônomo grego, já havia desenvolvido uma rede de linhas imaginárias com paralelos e meridianos equidistantes, formando assim as coordenadas geográficas. Paralelo, o que é um paralelo? É uma linha imaginária que circunda o globo terrestre na horizontal. Elas são linhas paralelas à linha do Equador. E os meridianos são linhas imaginárias que contornam a Terra, e elas são semicircunferências, com extremidades nos polos. O complemento de um meridiano do outro lado do planeta é o seu antimeridiano, aquilo que a gente vê aqui no próximo slide. Então a gente vê que aqui, por exemplo, nessa figura aqui do site Mundo Educação, que os paralelos são linhas imaginárias utilizadas para localização, que eles dividem o globo em dois hemisférios. No caso aqui da linha imaginária do Equador, ela divide a Terra no meio, exatamente, dividindo entre hemisfério norte e hemisfério sul. Né? Então, o paralelo principal aqui é o paralelo do Equador. Nós temos aqui, por exemplo, o Trópico de Câncer, que está a 23 graus, e o Trópico de Capricórnio, que está também aqui a 23 graus sul, né? O Câncer é 23 graus norte e o Capricórnio é 23 graus sul. Inclusive já foi abordado na aula anterior que esses trópicos são eles que definem, daí foram assim observados, que definem o solstício, né? Que é o momento ápice em que a iluminação terrestre ocorre no planeta Terra. Então, o ápice de iluminação ocorre no solstício de verão e solstício de inverno, né? Que se alternam dependendo do hemisfério que é iluminado naquela época do ano. Então, nós temos também o Círculo Polar Ártico, que é um paralelo, com 66 graus norte, e o Círculo Polar Antártico, 66 graus sul. E os meridianos? Os meridianos eles são, então, semicírculos. Né? São semicírculos, são linhas imaginárias que circulam meio círculo, e a outra metade do outro lado seria os antimeridianos. Né? O meridiano ele é utilizado muito na definição dos fusos horários, que são aquelas demarcações em função dos raios solares, né? A iluminação do globo determinando qual será a hora naquele exato momento, dependendo da posição do ponto geográfico. Depois nós temos os meridianos e os antimeridianos, que são as linhas que circundam o planeta na vertical e os paralelos na horizontal. Como a gente vê aqui, os paralelos na horizontal e os meridianos na vertical. A rede de paralelos e meridianos formam, que está falta um M, as coordenadas geográficas, determinando a geolocalização. Certo? Então nós temos a latitude, que ela é medida em graus, que seria o ângulo formado pelo paralelo do Equador e o paralelo que cruza o ponto a ser localizado, variando de 0 a 90 graus.
e a longitude, que seria a medida em graus, que é medida em graus, seria o ângulo formado pelo meridiano inicial, que é o Greenwich, em Londres, e o meridiano que cruza o ponto a ser localizado, variando de 0 a 80 graus. O GPS, o GLONASS, que é o russo, e o Galileu, que é o sistema europeu, são sistemas de satélites que enviam sinais para a Terra, e esses sinais são interpretados por equipamentos que assim fornecem a localização exata no globo, né, que é uma forma moderna que está presente aí em vários smartphones. Antigamente era mais nos carros, né? Agora smartphone se popularizou com os smartphones, que permite a geolocalização, permite, por exemplo, o uso de aplicativos como o Uber, o rastreamento, por exemplo, tem aplicativos como o iFood. Então o GPS hoje, o sistema de localização via satélite, é muito utilizado para localização e para registro, né? Então aqui, ó, uma demonstração aqui sobre como funciona as latitudes. Então é o ângulo em graus formado a partir da localização em que a pessoa está, em que o ponto em que se quer localizar, em comparação com a linha do Equador. Essas são as latitudes. Então, as baixas latitudes e as altas latitudes. Tem baixas, médias e altas latitudes. Ó. As baixas, médias latitudes, que geralmente é a zona temperada do globo, e as altas latitudes, que são as regiões árticas polares, né, próximos dos polos, que as latitudes vão de 0 a 90, ó, 0 a 90 norte, 0 a 90 sul. Algumas representações, como no Google, eles usam positivo e negativo. Positivo para o norte, então, por exemplo, aqui o 20 é positivo, e aqui o 20 oeste é positivo e o 20 sul é negativo, como a gente vai ver depois. E a longitude é a mesma coisa. Só que agora em relação é o ângulo em graus formado a partir do ponto em que você quer se localizar comparado com o meridiano de Greenwich. Né, o ângulo em graus. E então seria o ângulo, a longitude seria de 0 a 180 oeste, ou W, se for em inglês, se for universal, né? E 0 a 180 se for leste, ou E, né? Leste ou E. East, né? Leste, ou L ou E. 0 a 180. E nós vamos ver agora, aqui tem as fontes, nós vamos ver então a localização, como encontrar as coordenadas geográficas no Google. Por exemplo, cidades como Londrina, ó, temos aqui Londrina. A gente clica com o botão direito no centro de Londrina e ele vai dar as coordenadas geográficas, 23.31 negativo, menos 23, que quer dizer, primeiro é sempre a latitude. Então, menos 23 é sul. 23, ou menos 23, ou 23.31 sul, hemisfério sul, e menos 51,157, que seria oeste. Ou você pode usar o ou você pode usar o menos. Então essa é a localização de Londrina. Se a gente pesquisar uma cidade como Maringá, por aqui, Maringá, Paraná, ele vai mostrar aqui. Ó, aqui bem no centro de Maringá, vamos encontrar aqui, aqui Maringá, bem no centro, Avenida Brasil, 23,42 sul, a latitude, e a longitude 51,93 oeste. Então é bem tranquilo para entender. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários, eu respondo. Sim, e isso é muito utilizado na interpretação de mapas em questões dos vestibulares e Enem. Próxima aula nós vamos discutir então os fusos. Isso aí, até a próxima.